A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus é bom. Você que está aqui nesta manhã para ouvir a palavra de Deus, você que está também na sua residência, com certeza Deus falará tremendamente ao seu coração. Amém. Durante a vida eu recebi vários presentes de Deus. E eu creio que todos nós também recebemos presentes especiais. E daqui a pouco eu vou falar sobre alguns desses presentes que o Senhor me deu, que foram tremendos. Mas o nosso texto nesta manhã vai estar na sua tela. Se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, age para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Há uma outra tradução que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou o seu plano. Sabe, amados, eu entendo que este texto que está registrado no livro de Romanos capítulo 8, no verso 28, nos é apresentado uma promessa maravilhosa. De fato, se você ler todo o capítulo 8, você vai encontrar coisas tremendas que o apóstolo nos passa. Mas esse texto em especial, ele diz que todas as coisas de alguma maneira contribuem, de alguma maneira ela vai fazer alguma coisa diferenciada nas nossas vidas. Porém, se você notou no texto, os verdadeiros beneficiados, vamos dizer assim, não são os pagãos, não são as pessoas ímpias, não são as pessoas que não temem ao Senhor, mas eu diria que são as pessoas que amam a Deus, que respeitam ao Senhor, que temem ao Senhor. Essa promessa, ela é para mim e para você, que teme ao Senhor, que ama ao Senhor. E mais do que ainda, você sendo chamado, você tendo um propósito definido pelo Senhor. Então, esse texto é maravilhoso. E uma pessoa que é chamada por Deus, certamente é alguém que foi escolhido. Certamente é alguém que foi escolhido por Deus para uma missão, para um propósito especial. Chamado, na verdade, significa convocação, escolha. E propósito significa aquilo que se tem intenção de realizar. Seja um plano, seja um alvo a ser alcançado. Então, basicamente, esse texto e esta promessa de Deus é para mim e para você. E eu quero relatar 3 histórias, 3 fatos que aconteceram em minha caminhada com Deus. Eu diria que foram situações em que Deus me chamou para um propósito, que certamente contribuiu na fundamentação, no alicerce, vamos dizer assim, do nosso ministério até a data de hoje. Na verdade, foram 3 presentes especiais
que Deus nos deu. E eu quero colocar na tela este primeiro presente. Foi o presente que Deus me deu quando eu tive uma experiência genuína de salvação. Toda pessoa precisa passar por essa experiência. É a experiência mais marcante e gratificante que um ser humano pode ter na face da terra, que é quando ele se encontra com o Senhor Jesus, quando ele recebe o Senhor Jesus no seu coração. E isso aconteceu comigo no dia 3 de março de 1976, com apenas 22 anos de idade. Local, acampamento Clay, da Igreja Metodista, na cidade de Paracambi, no estado do Rio de Janeiro, no período de carnaval. Eu sei detalhes, porque aquele dia foi um dia marcante na minha vida. Foi um dia muito especial. Naquele encontro de jovens, naquele acampamento, embora eu tivesse conceitos religiosos na minha cabeça, devido à criação que eu tive, dada pelos meus pais, eu sabia que não era salvo. Eu tinha essa certeza. Eu sabia que estava indo para o inferno. Mas eu fui convidado pelo meu irmão, abaixo de mim, o Nilson. E eu fiz uma troca naquele dia. De vez de ir brincar o carnaval, eu fui para aquele acampamento. Muito a contragosto. E lá chegando, eu tive essa experiência com o Senhor Jesus. E os primeiros 2 dias, nada aconteceu. Eu estava querendo voltar para casa. Não tinha propósito aquele lugar para mim. Depois teve um festival lá, e eu coloquei até uma música, e eu vi aqueles jovens, mais de 250 jovens cantando aquela música que eu coloquei. E é uma música na época um pouco hipócrita, porque ela dizia mais ou menos assim: queres aceitar a Cristo? Queres ser salvo agora? Tente mudar sua vida, jogue a tristeza fora. Mas eu sabia que não era salvo. Jesus não habitava ainda no meu coração. No 3º dia nós subimos ao monte, e na verdade eu queria ficar no dormitório, eu não queria ir para aquele lugar de oração naquela noite. Mas Isaías Mendes, que era o nosso monitor, ele disse: olha, não tem jeito não, você tem que ir com a turma. E eu fui para aquele lugar de oração. E lá chegando eu vi aqueles jovens orando, buscando ao Senhor, chorando na presença de Deus. E aquilo como uma corrente foi passando ali, aquele elo, foi uma coisa sobrenatural. E quando eu vi, eu estava dizendo uma frase para Deus que eu nunca esqueci na minha vida. E eu disse para o Senhor Jesus, naquela noite especial, eu disse: Senhor Jesus, eis a minha vida nas tuas mãos, e faz da minha vida aquilo que tu queres. Senhor Jesus, eis a minha vida nas tuas mãos, e faz da minha vida aquilo que tu queres. E como Deus tem feito através dos anos, eu desci aquele monte completamente transformado. Cheguei na minha cidade, reuni todos os jovens que eu conhecia na minha casa, principalmente da igreja, e disse para eles: sabe aquele Nelson que foi lá para o acampamento? Ficou lá 4 dias naquele local. Obrigado. Eu quero dizer para vocês o seguinte: aquele Nelson não existe mais.
agora é um Nelson diferente. É um Nelson que aceitou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus entrou no coração do Nelson, fez morada na sua vida, e agora tudo se faz novo. E eu passei então a trabalhar para o Senhor Jesus. E através desta experiência de salvação, eu diria que tudo cooperou para que eu recebesse o segundo presente que vai estar na sua tela. Foi o dia em que eu fui batizado com o Espírito Santo. A nossa igreja metodista de Macaé, naquela época, não se falava em Espírito Santo. Nós não conhecíamos nem esta palavra direito. Mas algumas pessoas, pela determinação de Deus, passaram pela nossa igreja e nos influenciaram bastante a entender o propósito de Deus através da ação poderosa do Espírito Santo na vida das pessoas. E eu tomei posse. E eu me lembro que ainda jovem, eu era já noivo da Solange nessa ocasião, e depois de um culto abençoado naquela pequena igreja, um casal de pastores orou por mim com imposição de mãos. Sim, eu recebi uma oração muito especial naquele dia. O nome dele era Paulo César e a sua esposa. E eles oraram por mim. E eles disseram muitas coisas naquela oração, coisas que marcaram a minha vida. E eu estava ali precisando de poder, porque a ação do Espírito Santo lhe traz poder, lhe traz intrepidez, lhe traz ousadia para uma coisa especial fazer nessa vida, que é falar do Senhor Jesus, que é ter autoridade para comunicar o Evangelho da graça. E isso eu estava recebendo naquela hora, quando eles estavam orando por mim, profetizando sobre a minha vida e dizendo algumas coisas que iriam acontecer ao longo da minha existência. E duas delas eu nunca também esqueci, porque foram presentes especiais de Deus. E quando você recebe um presente de Deus, você não esquece. E a primeira coisa que Deus falou na boca daquele casal, é que Ele estava me dando o dom da palavra. E isto significava que a partir daquele momento, a palavra de Deus seria viva através dos meus lábios. Em qualquer lugar que eu estivesse, qualquer número de pessoas que eu estivesse comunicando a palavra, eu nunca teria timidez para falar do Evangelho de Cristo. O Senhor estava me dando realmente ousadia a partir daquele momento, na facilidade da comunicação do Evangelho, das boas novas, habilidade para o ensino da palavra de Deus. Que presente maravilhoso que eu recebi do Senhor Jesus. E a segunda coisa, Deus falou: olha, essa comunicação e este dom não é à toa. Você será levado a vários lugares. Você viajará para vários lugares, para várias denominações. E isso tem acontecido através dos anos. Foram vários estados do Brasil onde nós estivemos presentes. Várias e várias denominações que eu e Solange viajamos. Na maioria das vezes de ônibus. Lembro de uma cidade que nós viajamos 14 horas para ir, 14 horas para voltar, para passarmos 4 dias com os irmãos lá. Foram muitos lugares que Deus tem nos levado. E até mesmo quando chegamos a esta igreja, há 19 anos atrás, viemos através de um convite que nos foi feito. E aqui permanecemos com a graça de Deus até a data de hoje. Sabe, irmãos, mas após eu receber aquela oração,
poderosa. Eu cheguei em casa, eu abri a palavra de Deus. Presta atenção, irmãos, que é muito importante. Quando você ouve alguém falar com você, orar por você, uma coisa que eu aprendi é que você tem que chegar diante de Deus, você sozinho, e falar com Deus: olha, o que aconteceu? Aquilo foi verdade mesmo? Fala comigo, eu quero saber da boca do Senhor ao meu coração. E eu abri as Escrituras, porque eu precisava de confirmação pessoal da parte do Senhor, naquela mesma noite. E Deus me deu um texto de Isaías capítulo 61, do verso 1 ao verso 11. E eu separei só um trechinho para os irmãos verem, fazendo uma paráfrase aqui para entendimento melhor. O Senhor estava dizendo para mim naquele dia: olha, o Espírito do soberano Senhor está sobre você. Eu lhe ungi para levar boas notícias, as boas novas de salvação. Eu lhe envio para cuidar daqueles cujo coração é quebrantado. Você anunciará liberdade aos cativos e libertará os que estiverem aprisionados pelas trevas. Também você deverá consolar todas as pessoas tristes que cruzarem o seu caminho. Deus falou essas coisas que marcaram a minha vida. Não demorou muito. Logo o terceiro presente da parte de Deus aconteceu. O terceiro presente foi quando começamos o nosso treinamento no Seminário Evangélico Betânia. Através de um anúncio na revista publicada mensalmente pela editora Betânia, por nome Mensagem da Cruz, aceitamos o desafio de estudarmos no Seminário Evangélico Betânia. Nos casamos, eu e Solange, e 2 semanas depois, praticamente lua de mel, estávamos prontos para começar as nossas aulas, em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Ali, naquele lugar, Deus nos abençoou de várias maneiras, nos preparando espiritualmente, teologicamente, doutrinariamente, e principalmente modelando o nosso caráter à imagem do nosso Deus. A preocupação daquele estabelecimento de ensino, na verdade, era formar Jesus no coração dos alunos, o caráter de Jesus. Ali a nossa filha nasceu, Suzana, a nossa família recebeu instruções de como ter um lar abençoado, feliz com o Senhor Jesus. Ali Deus colocou um propósito bem definido no meu coração, que é falar sobre família, porque nós tínhamos aulas sobre família. Durante todos os meus 4 anos, nossos 4 anos que passamos ali, recebemos instruções de como criar filhos, de como lidar com a esposa. Todas as instruções que nós temos passado ao longo dos anos na vida desta igreja, nós recebemos ali. E como um legado nós temos passado para todos aqueles que estão juntos conosco nessa jornada. Fomos muito abençoados. E eu quero concluir dizendo, está na sua tela, estamos certos de que Deus age a favor dos que o amam. Trata-se de uma ação coordenada, orquestrada, ministrada ao nosso favor. Quando Deus nos chama, certamente Ele nos prepara. Depois, além de nos preparar, Ele nos envia para fazermos a sua vontade. E por fim, Ele nos sustenta com a sua graça, com a sua misericórdia
com o seu amor através dos anos. Se eu pudesse voltar no tempo e fazer com que essas coisas acontecessem tudo novamente, eu faria, porque foram os melhores presentes que Deus me deu, e foram presentes especiais. Eu quero fechar aqui com os irmãos fazendo algumas perguntas para a nossa reflexão. Como Deus tem contribuído para o seu bem? Pensa sobre isso. Como Deus tem contribuído? Você tem um coração grato? A gratidão está no seu coração. Você já recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor? Ele já mora dentro de você. Porque é interessante, quando Jesus mora conosco, por aonde nós vamos, Ele está conosco. Em todos os momentos. Sejam eles tristes, alegres, conflitantes, Ele está presente. Se você é um escolhido de Deus, qual é o propósito? Qual é o plano que Ele estabeleceu para a sua vida? Pensa sobre isso. Se Ele tem um propósito para aqueles que o amam, e se você ama a Deus, qual é o propósito? Qual é o plano? Qual é a missão que Deus lhe confiou para fazer? E certamente coisas fantásticas acontecerão. Amém? Eu quero orar por você que está aqui, se você puder ficar de pé. E as pessoas que estão na sua residência, nós queremos orar por você agora. E colocar estas questões na sua vida. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Deus quer que as coisas boas aconteçam contigo. Mas em primeiro lugar, você precisa amar a Deus. Você precisa amar a Deus com todas as forças do seu coração. Você precisa ter relacionamento com o Senhor. Ler a Bíblia, orar, meditar na palavra de Deus e extrair dela vida plena, vida real. Senhor Jesus, aqui estão essas pessoas nesta manhã. O Senhor as conhece no seu interior e sabe o que elas precisam realmente. As pessoas que estão nos assistindo na sua casa, na sua residência, elas precisam conhecer o Senhor Jesus, ter uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo. Precisam receber este poder de intrepidez e ousadia para comunicar o Evangelho da graça. E o Senhor pode fazer isso, porque o Senhor é o doador das bênçãos e dos presentes que nós recebemos ao longo da nossa vida. Senhor, aqui cada coração eu apresento diante do Senhor. Deus, dá-lhes coragem, vivacidade, alegria no Espírito Santo. Oh Jesus, que cada pessoa que entrou neste lugar, ou cada pessoa que está nos assistindo nas suas casas ou em qualquer lugar que elas estiverem, elas possam ter a certeza plena da salvação em Cristo Jesus. Olha, oh Jesus, que alegria cada vez que eu penso naquele dia e que eu disse para o Senhor: Senhor Jesus, eis a minha vida nas tuas mãos e faz da minha vida aquilo que tu queres. Como o Senhor dirigiu os meus passos, como o Senhor trabalhou na minha vida pessoal, na minha vida familiar, através de todos estes anos. Tudo o Senhor nos deu
do bom e do melhor, porque o Senhor não fica devendo nada a ninguém que te ama. O Senhor não deve nada àquele que te ama. Deus, coloca estas verdades incrustadas no nosso coração, para que saibamos viver na dimensão do Teu Espírito e nos regozijar na Tua presença, a cada vez que abrimos as Escrituras e recebermos as Tuas revelações. Obrigado, Senhor. Coração grato, que possamos ter coração grato na Tua presença, para a Tua glória. É o que nós oramos, no nome precioso do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Você pode se assentar.